Gente, bom dia. A gente estava aqui já antes tentando reproduzir, como eu disse, aquele ambiente de quando a gente chega na conferência presencial, que abraça, que pergunta da vida, né? Então, bom dia a todas. Sintam-se aí abraçados e abraçadas. Bom rever, né, tanta gente querida, especial, que encontrei aí e continuo encontrando na minha trajetória, na minha caminhada. É sempre bom a gente poder compartilhar um pouco, né? A gente aqui não é o dono da verdade, não é o dono do saber, estamos horizontalmente, ombro a ombro, lado a lado, para compartilhar e refletir um pouco participação, controle social, né, na realidade que a gente tem vivido agora. Então, vou pedir para Érica projetar, me ajudar aí na projeção. Eu trouxe uma apresentação só para guiar um pouco aí a nossa fala e compartilhar que, assim, falar sobre participação social, sobre controle social, é dizer também da nossa vida nos nossos primeiros espaços, né? A palavra participar começa com par, né? Eu estava, quando comecei a preparar aqui a minha fala, as coisas que eu vou compartilhar, a gente reflete isso, né? Que a palavra participar tem a palavra par. Então, não diz de um lugar que você individualmente realiza, mas diz de um lugar que você coletivamente realiza. Então, dentro do que me foi, né, compartilhado na nossa ementa, a gente vai conversar um pouco sobre o eixo 3, controle social, o lugar da sociedade civil no SUAS e a importância da participação dos usuários e usuárias. Bom, me apresentar um pouquinho, alguns aqui já me conhecem, outros não. Eu sou a Meiriele de Carvalho Silva, eu sou de Vila Velha, mas agora estou morando em Vitória. Trabalhei minha vida inteira em Vitória, morando sempre em Vila Velha, e me rendi, gente, me rendi e vim morar em Vitória. Eu tenho 39 anos, apesar de não parecer. Em um mês e meio vou completar 40 anos, com muita alegria, com muita saúde, graças a Deus, e com muita coisa do que me orgulhar, né? Sou uma mulher preta e me constituí assim ao longo da minha vida, a partir da minha participação na minha família. Então, quando a gente fala em participar, a gente está falando dos nossos espaços todos. A gente tem uma herança na nossa sociedade brasileira de muito autoritarismo, né, de relações hierárquicas, onde às vezes a participação é restrita até na nossa casa, não é verdade? Quantas vezes, né, a gente não compartilha, de novo, né? Com participação também tem a palavra compartilhar. Quantas vezes a gente não compartilha no nosso espaço primeiro, né, que é da nossa família, os nossos orçamentos com quem mora conosco, as decisões, quando vamos pintar a casa, se vamos deixar de comprar algo em detrimento de outro. Às vezes nós adultos tomamos decisões hierarquicamente assim com relação às crianças que estão ao nosso redor. Então a participação na sociedade, ela é um paradigma porque nós não somos educados, nós não somos estimulados à participação dos nossos primeiros espaços e grupos, né? A gente tem discutido, por exemplo, que escolas estimulem a participação dos seus alunos. O Estatuto da Criança e Adolescente, por exemplo, confere às crianças e adolescentes que questionem, por exemplo, as suas notas nas escolas, né? Que eles tenham direito a saber se a avaliação que lhe foi feita foi equilibrada, foi justa. Então, participar é uma luta que a gente tem travado, né, no nosso processo de redemocratização pós-ditadura militar, né, e a gente lidar com essa herança das decisões verticalizadas e não horizontalizadas. Por que a gente começa falando isso? Porque como a gente não tem
tradicionalmente uma cultura da participação. Os primeiros grupos que a gente frequenta na nossa vida, quando a gente chega nos espaços institucionais, a gente vai começar a aprender a como compartilhar, a como ser par, como ser trio, como ser quíntuplo e tantos outros infinitos números de pessoas, né? E aí uma série de desafios serão postos, né, no exercício de escutar, no exercício de dialogar, no exercício de consensuar, na percepção e no aprendizado de lidar com os conflitos, porque lugar de participação é um lugar dos conflitos e muitas vezes a gente quer negar esses conflitos, né? A gente quer fugir dos conflitos, e aí quando eu falo conflitos é das ideias, né? Do campo das nossas ideias, do campo das nossas percepções. É o conflito que gera uma convergência e não uma divergência. Então, participar perpassa tudo isso da nossa vida pública e privada. E aí, quando a gente chega no espaço de uma política pública, quando a gente entende que houve uma longa caminhada, né, no período de redemocratização do país, da sociedade civil, da participação social, de grupos que compuseram, né, esse processo de redemocratização, né, nas diversas conferências, na incidência política, nas câmaras legislativas, nas assembleias estaduais, nas assembleias nos estados, no Congresso Nacional, quando a gente relembra todo o processo, por exemplo, de construção, né, da reforma sanitarista no país, da luta pelo SUS e também SUAS, né, a gente lembra que as pessoas estavam fazendo uma incidência política de participação e controle social sem mesmo ter uma legislação. Aí vou pedir para a Érica passar para o nosso primeiro slide. A gente tinha um efervescente período, né, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, de luta dos movimentos sociais no Brasil, né, no final do século passado, que foi marcado pelo processo, né, de democratizar espaço, de democratizar fala, de democratizar a existência de pessoas diferentes, com suas pautas e com suas agendas. E aí a gente conquistou um direito à participação social, ele não foi dado, ele não foi entregue, ele foi conquistado, ele foi construído, né? A sociedade civil foi se organizando a partir das suas agendas e construiu um lugar, né? Esse lugar constantemente sofre ameaças, esse lugar constantemente também tem potências, esse lugar ele tem oxigenação, né? Troca de figuras e atores sociais, e esse lugar também precisa ter uma continuidade, uma formação, né? De passar o bastão para gerações que estão vindo aí, exercer esse direito a participar, né? E, sobretudo, na construção e no fortalecimento, né, do SUAS como uma política ainda que é recente, que vai começando a deixar de ser tão recente para sua consolidação. Pode passar. E a gente tem na Constituição brasileira, de 88, a descentralização do poder do Estado e a abertura para a participação da sociedade civil. A gente tinha, né, até 84, um regime de exceção, onde as pessoas não podiam participar, né, foi o período da ditadura militar que, infelizmente, vivemos no país, e todas as decisões eram centralizadas, e todas as ações em vários campos das políticas de saúde, de educação, elas eram realizadas de acordo com a vontade daquele gestor principal, seja no município, seja no estado ou seja na União. Então, as coisas eram centralizadas. Essa palavra, centralizar, ela às vezes nos causa arrepios, né? Quem aqui na vida já não trabalhou com uma pessoa centralizadora, né? Às vezes eu também sou centralizadora, vou fazer minha meia-culpa. Quem aqui já não vestiu a roupinha da pessoa centralizadora e achou que
aquilo que eu faço, ninguém faz como eu o que eu faço. Então, realmente, a gente tem habilidades, competências, que de fato nos torna único no que fazemos, mas não indispensáveis. Então, as políticas públicas no Brasil, elas eram centralizadas, né, na figura dos seus gestores em cada município, e cada estado, cada município fazia e conduzia as políticas públicas da forma que entendia ser né, o realizável para aquela realidade, de acordo com os recursos que tinham, e a gente não tinha ainda assegurado nos nossos marcos legais um sistema cooperativo, unificado, dessas políticas, sobretudo, né, principalmente educação, saúde e assistência, as políticas da seguridade, da previdência. Então, a Constituição de 88 traz esse grande marco para a gente, que é descentralizar. Ou seja, você é importante, mas você não é o único que é importante. Então, o município tem a sua importância, as suas competências, o Estado também, bem como a União, tem a sua importância e as suas competências. Quando a gente descentraliza, a gente não desorganiza, pelo contrário, a gente começa a introduzir no país uma perspectiva de atribuições e competências específicas, e entre esses poderes, que eles também dialoguem, e que essas atribuições e competências específicas, elas cooperem para um bem maior, que é o acesso da população aos direitos que ela possui, e que são todos afirmados, e que foram todos concentrados nessa carta, né, que é a nossa Constituição brasileira. E nessa descentralização, vem uma outra conquista muito, muito importante, que é a abertura para a participação da sociedade civil na formulação, e não só na formulação, mas também no acompanhamento, no controle das políticas públicas. Antes da Constituição, não lhe era assegurado por lei, a mim, por exemplo, questionar a qualidade da água que eu consumo, questionar a qualidade do atendimento numa unidade de saúde, questionar por que não tem vaga numa escola que é próxima à minha casa. Eu poderia até fazer esse questionamento, mas não me era assegurado legalmente. E a Constituição, ela nos dá essa possibilidade, esse direito de participação da sociedade, mas não só de forma uníssona, não só eu, Merielle, pessoa física, enfim, reivindicar algo, mas também me dá direito a coletivamente me organizar para pleitear, para acompanhar, para fiscalizar a política pública, nos 3 níveis da administração pública. E essa participação popular, ela se materializou na figura dos conselhos de direitos previsto na Constituição. E é lá no artigo 204, pode passar, por favor, Érica. E é lá no artigo 204 que a gente tem essa garantia no campo da política, por exemplo, de assistência, que vai dizer que participação da população por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Por que é importante a participação popular? Por que a gente, entre altos e baixos, porque a gente precisa reconhecer que a participação popular, ela não tem uma linearidade, ela não é algo que se estabelece de forma sempre igual, ela vai possuir, né? Ela é meio que uma montanha-russa, tem hora que a gente está subindo com frio na barriga e, de repente, o carrinho despenca com tudo e a gente, né, grita, né, levanta as mãos, né, e tem fortes emoções, tem momentos de mais calmaria, tem momentos de mais efervescência. Então, a participação popular, ela é importante porque ela traz para o âmbito do poder público, ela traz para o âmbito da política pública o cotidiano, a vivência de quem está com o pé no chão lá no território, lá nas suas vivências. Quando, como eu, né, Jerusa falou um pouco, né, na minha apresentação,
eu me considero, apesar de não estar no SUAS, eu me considero uma trabalhadora do SUAS, apesar de não estar como trabalhadora agora, mas como eu sou classe trabalhadora, eu me considero uma trabalhadora do SUAS. Foi no SUAS que o meu exercício profissional foi forjado, foi no SUAS foi nessa política pública que é para a classe trabalhadora, assim como eu sou, que eu aprendi tanto e que a gente pôde construir e reafirmar bandeiras de luta tão importantes para a gente. Então, no SUAS, nos diversos equipamentos que eu trabalhei, a gente percebe a importância da participação, porque o que acontece no território não é de domínio da Merielle, não é de domínio da gestora, da coordenação do CRAS ou do CREAS ou da unidade de acolhimento institucional. Quem vive o chão do território é que tem as especificidades, é que tem a chancela, vamos dizer, né, o carimbo ali para falar de como as questões são vivenciadas. Nenhum suplanta o outro, nenhum sobrepõe o outro, né? Enfim, um trabalhador do SUAS não é mais importante que o usuário do SUAS, ou do gestor do SUAS, ou de um conselheiro. Ninguém é mais importante que ninguém. Acho que isso é muito fundamental a gente firmar, porque, como eu disse, né, a gente precisa estar ombro a ombro. E é no território, e é no chão da cidade, quem vive a cidade é que percebe, né? Eu falava aqui que eu morei a minha vida inteira em Vila Velha, trabalhei em Vitória. Eu conheço mais Vitória do que Vila Velha, assim, conheço por nome as ruas, as regiões, as lideranças, eu conheço mais de Vitória do que de Vila Velha, onde eu morei, nasci, morei minha vida inteira. E quando eu trabalhava nos equipamentos, eu não tinha como falar com autoridade de questões específicas de determinados territórios, porque eu não vivenciava presencialmente. Eu tinha uma percepção enquanto profissional, uma percepção técnica, mas aquela percepção afetiva das delícias e dores daquele lugar eu não tinha. Então, a participação é a voz, é os olhos, são as mãos e o corpo inteiro daquele território no controle social. Então, quando a gente percebe e entende nas minúcias essa participação, e quando a gente reconhece nas pessoas que estão habitando ali a participação nos espaços de política pública, a gente vê a riqueza e a grandeza desses espaços. Então, percebam que esses espaços foram construindo sem marcos legais. Primeiro veio a construção desses espaços e depois veio os marcos legais. E, às vezes, na execução da política, a gente se vê diante de questões assim, não, mas não tem uma resolução que estabeleça isso. Poxa, a gente não tem uma portaria, a gente não tem uma lei. Lembrar que não foi primeiro a lei e depois os conselhos, a participação social que veio. Primeiro veio a participação, o ovo ou a galinha. Então, aqui a gente pode dizer quem veio primeiro. Primeiro veio a participação, a mobilização da sociedade civil, a luta por direitos, o rompimento desse paradigma de que o usuário, aquele que vai lá na unidade de saúde, que vai lá no CRAS acessar o serviço, o rompimento do paradigma de que ele é uma pessoa que ele não sabe do que ele precisa, né? A participação social, ela desmonta essa ideia autoritária de que aquele que acessa o serviço não sabe do que ele precisa. Ele sabe, ele entende, em alguns momentos talvez tenha algum desafio na forma como expressar ou como reunir os elementos, mas ele sabe do que ele precisa, ele sente o que ele precisa, ele avalia quando acessa, ele sabe dizer se foi bem atendido, ele sabe dizer se aquele serviço que está sendo ofertado é o suficiente ou não. Então, isso é importante também para que a gente desconstrua em nós ainda um rastro, né, de autoritarismo que às vezes a gente ainda encontra, né, no exercício aí, na construção das políticas. E aí, afunilando um pouquinho mais, a gente tem a Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS,
que vai falar, garantir também, que é o nosso próximo slide, que vai garantir também no campo da assistência o reforço da importância da participação social, ou seja, a lei orgânica que estabelece a assistência social vai falar assim, esse país reconheceu legalmente na Constituição, e a gente está vindo aqui reafirmar que sem os usuários, sem a sociedade, não tem como construir uma política de assistência. Né? A LOAS, ela reafirma a importância dessa participação social. Então, ela fala, olha, vamos construir nesse país uma política, né? A lei orgânica vem, reconhece, sobretudo, as populações e grupos que historicamente estão engendrados ali na desigualdade social, é falar, olha, para romper e para superar e para atender a essa questão, tem uma condição sine qua non, que é a participação social. Né? Não podemos fazer uma política pública dos nossos gabinetes, não podemos pensar um espaço, né, a partir da nossa concepção. Eu tenho muitos sobrinhos, não sou mãe ainda, e minha sobrinha estava dizendo, de 5 anos, que na escolinha que ela estuda, um CMEI em Vila Velha, foi feito uma pesquisa com as crianças de 4, 5 anos, para saber se é melhor um piso de EVA no parquinho, ou se é melhor areia. Mas eu, enquanto gestor do CMEI, ou gerente lá da Secretaria de Educação, eu poderia ver o recurso que eu tenho, se é mais barato, o que é mais barato, o que fica mais bonito, né? Eu lá nos meus 20, 30, 40, 50 anos, no alto do meu adultocentrismo, eu poderia pensar assim, fica muito mais bonito um lugar com grama, verdinho, tão bonitinho, aí pinica as crianças tudinho. Tão legal um lugar com areia. Um lugar com areia é bacana, mas vai demandar sempre um olhar atento à questão da qualidade da areia. O EVA é um lugar que as crianças se sentiram confortáveis e montaram um espacinho de EVA e eles gostaram da texturinha no pé descalço, né? No EVA, tinha as outras crianças menores, então vamos colocar o EVA. Isso é um rompimento de um paradigma de participação. A gente não pode ter medo e assumir ônus e bônus desse processo, do estímulo desse processo em participar, da escuta, de ouvir, não o que é melhor para mim, técnico, para eu, coordenador, para eu, gestor. E aqui, claro, gente, eu não estou falando isso de forma romantizada, de forma florida, né? Enfim, não estou falando isso de forma irresponsável, sabendo de todas as questões e de todas as implicações que tem, que é o exercício de escutar. Mas não de escutar para dizer assim, botar uma faixa em mim, que eu sou a pessoa que escuta, mas do processo de escutar e estimular a participação social, entendendo que é importante aquilo que o usuário traz, entendendo que é importante aquela visão que o conselheiro traz. E a LOAS vai falar mais, né? Para isso é importante a instituição e funcionamento dos conselhos. Essa participação vai se dar como? Num colegiado, né? Vai se dar num grupo, vai se dar num espaço de fala e escuta e deliberação democrática, e ele vai ter uma responsabilidade muito específica, que é acompanhar, né, os planos de assistência nos seus municípios, o controle e fiscalização, e a LOAS, ela coloca um anzol, assim, sabe, para fechar, e vai ser imprescindível que esse grupo que vai escutar, que vai falar, que vai deliberar, delibere sobre o repasse do recurso. Sem recurso, não há política pública. Pode ter uma equipe sensacional, pode ter criatividade, pode ter ideias brilhantes, pode ter tudo. Se não tiver dinheiro, não acontece política pública.
E aí, passando para o próximo slide, essa condição também de deliberar sobre o recurso é também de deliberar sobre um recurso que é coletivo, sobre um recurso que é público, né? Um recurso que é fruto de um fundo público, né, da arrecadação dos nossos impostos. E deliberar sobre o gasto de recurso é também uma tarefa muito pedagógica e de muito aprendizado, porque eu sei que não é uma melhor comparação, mas é difícil a gente lidar com recursos, os nossos recursos, né? Não estou abstraindo a sociedade que a gente vive, né? Do acúmulo, não estou fazendo né? Não estou negligenciando isso, mas é difícil administrar. E aumenta mais ainda a nossa responsabilidade quando a gente tem que deliberar sobre algo que não é só meu e que não pode ser empregado só para o desenvolvimento do meu bairro, da minha comunidade, da minha região, ou das crianças que eu trabalho no meu projeto. O recurso público, ele tem que ser empregado para o bem público e com equidade, né? Com equidade. Porque se for com igualdade na sociedade que a gente vive, quem tem muito vai receber igual, quem tem pouco, quem tem muito, muito, muito vai receber, e quem tem pouco ou quase nada vai receber não na medida do que precisa. Então, tem que ser um olhar sobre os recursos públicos com equidade, onde quem não tem nada ou quem tem pouco tenha uma atenção especial daquele que já tem direitos e privilégios, né, na sua existência. Então, como conselheiro, você que está aqui me ouvindo, né, como conselheiro ou conselheira, você faz parte de uma estrutura de poder executivo. E nas suas responsabilidades, que são definidas por lei, na lei orgânica da assistência, no artigo 204, é muito importante que o conselheiro ele entenda que a gente não nasce sabendo, né? Esse lugar de conselheiro ele é construído. Às vezes a gente chega no conselho representando o nosso coletivo, o nosso fórum, né, o movimento social que eu faço parte, aí a secretária executiva, que é uma figura muito importante no conselho, vai lá e manda aquele e-mail com a lei que cria o conselho, manda o regimento interno, destaca as competências, as atribuições do conselheiro, quais são suas funções, as suas prerrogativas. A gente às vezes se assusta, né? Primeiro conselho que eu participei foi o Conselho Municipal de Direitos Humanos, aqui em Vitória. E aí aconteceu isso, recebi aquele monte de material, aquele monte de legislação. O que é minha função, né? O que eu vou fazer aqui nesse espaço? Quem eu represento aqui nesse espaço? Então, o tempo que a gente exerce enquanto conselheiro é definido pelo mandato que a gente tem. E por isso a gente tem que entender esse tempo como uma oportunidade de contribuição. Né? A gente precisa se examinar todo o tempo enquanto conselheiros e conselheiras, por que a gente está no conselho? Essa é uma pergunta fundamental. Por que eu estou aqui? A gente vai falar um pouco disso mais na frente, não vou dar esse spoiler, não. Mas a gente, enquanto conselheiro, a gente está num campo, numa arena de muitas disputas. E ao longo da caminhada, a gente vê muitos esmorecerem, muitos até desistirem. Então, essa identidade de nós, enquanto conselheiros e conselheiras, ela precisa estar muito alinhada a uma história que está para trás da gente, então a gente precisa dar aquela olhadinha no retrovisor, enquanto conselheiro e conselheira, para saber que quem acumulou ao longo da história esse lugar que eu ocupo hoje. Quem foram as pessoas que, para trás-mente, me deem a licença de usar essa palavra, quem foram esses agentes, essas pessoas que ao longo da história construíram esse lugar? Como que esse lugar foi construído? Quais foram as bandeiras de luta que constituíram, que forjaram os conselheiros nas políticas públicas? Que desafios aconteceram, né? Como é que foi a constituição da história em ser um conselheiro? Como foi criada essa figura? E também como foi criado o conselho, os conselhos de participação e controle social?
E depois a gente faz um exercício de projetar também, de olhar o nosso presente e projetar um futuro, né? Quem eu sou, que realidade que é essa que eu vivo, que conjuntura que é essa que eu vivo. Ora, um conselheiro, uma conselheira, a gente fala dos espaços permanentes de educação para conselheiros e conselheiras, porque a realidade muda muito. Vejam, o contexto político, econômico que tínhamos 2 anos atrás não é o mesmo de hoje. E se a gente não se atenta para as transformações e para as questões que estão debaixo dos nossos olhos no tempo de agora, a gente se perde, a gente às vezes tem uma incidência no nosso conselho um pouco equivocada, ou então se a gente percebe o tempo de agora, a gente potencializa, a gente foca no que é mais importante, porque o lugar do conselheiro é um lugar de escolhas. É um lugar que, em muitos momentos, a gente vai ver uns 3 problemas, mas a gente não vai poder focar nos 3. 2 podem ficar ali na nuvem aguardando, mas ele vai ter que dar conta de um. E isso é fazer escolha, né? Não escolhas individuais, mas dialogadas, conversadas, né? Tem um caderninho de orientações do SUAS, que eu até coloquei a citação ali, que ele é muito importante. Acho que cada conselheiro, ele é de 2006, ele foi feito naquela avalanche de materiais do SUAS, né, nos anos 2000, na segunda metade dos anos 2000, e ele traz dicas valiosas, assim. O bonde da história andou, mas ele continua com provocações muito atuais. Então, eu trouxe essa porque a gente precisa entender esse lugar que a gente ocupa. E a gente precisa revisitar as colunas que foram assentadas para que a gente batesse a laje, sabe? Construísse esse lugar na sociedade. E aí a gente avança mais um pouquinho, Érica, que é para falar, volta isso, do direito à participação na prática cotidiana dos equipamentos e serviços socioassistenciais nos territórios. E aí tem uma frase do José Saramago que diz: todas as ilhas são desconhecidas enquanto não desembarcamos nelas, né? A gente precisa conhecer o lugar o lugar, e não só o lugar territorial geográfico que eu digo, mas a gente precisa captar aquelas coisas que são materiais, que a nossa mão né, segura, e aquelas que são imateriais, que são das relações sociais, que são das alianças no território, das redes de solidariedade e apoio, dos lugares de luta. A gente precisa estar muito atento a isso. Então, para o conselheiro e conselheira, é preciso saber o lugar que a gente ocupa na participação popular. E esse lugar nem sempre vai estar muito fácil de identificar o terreno que a gente está pisando, não é verdade? Então, eu coloquei, né, gostou, né, Thalita? Coloquei esse mapa de Vitória, que tem a ilha, né, já que o José Saramago fala de ilha, e eu acho legal essa frase dele, porque todas as ilhas são desconhecidas, né? A ilha a gente aprende lá, né, na escola, que é um pedaço de terra cercado de água, né? Vitória tem uma particularidade que tem uma região continental, estica um pouquinho. Serra, né? A gente pegou um pedacinho de serra, aos serráqueos aí, desculpa, tá, gente? Pegamos um pedacinho de serra para chamar de nossa ainda. Então, a ilha, para a gente pisar nela, a gente precisa acessá-la e romper com um lugar que não dá para caminhar, tem que navegar, né? A gente tem as pontes, que é uma importante estrutura, uma importante obra, né? Para a gente acessar os lugares. Então, a gente tem a terceira ponte, a gente tem a segunda ponte, a gente tem as 5 pontes, né? Então, a gente também tem partes que são aterradas, que ligam, né, a ilha a um continente. E é importante que a gente rompa também com o desconhecimento. A gente faz isso do dia para a noite? Não. A gente faz isso em 2 anos, 3 anos de gestão como conselheiro? Às vezes.
Às vezes, eu lembro que quando o primeiro conselho que eu participei, que foi de direitos humanos, eu lembro que quando terminou, eu representava uma entidade que eu fazia parte, eu lembro que quando terminou a nossa gestão, que aí a gente não renovou, né? A entidade já tinha acumulado duas gestões. Eu lembro que uma série de fichas me foi caindo. Eu, olha, gente, esse era o meu papel, esse também era o meu papel, essa também vai caindo umas fichas, assim, porque não é, às vezes, no tempo que a gente está ali, naquele fuzuê das coisas acontecendo, das tomadas de decisão, a gente vai fazendo, mas às vezes a percepção vai vindo depois da seriedade daquele lugar, da importância, das implicações jurídicas, das implicações administrativas, legais. Então, esse desconhecido, essa ilha desconhecida, a gente vai pisando nela, aí uma hora a gente vê um coqueiro, outra hora a gente encontra, né, um monte, outra hora a gente vê uma planície, outra hora a gente conta um manguezal, a gente vai explorando, conhecendo, ouvindo os outros, porque para sair de ser algo desconhecido para algo conhecido, não depende só de mim, depende também da forma como eu sou acolhido, da forma como me é apresentado aquele espaço, da forma como eu crio conexões. E aí eu lembro que tinha os outros conselheiros que estavam mais tempo, que me ajudavam, né, a compreender aquilo. Eu não sabia que era um termo de referência. O que é isso, termo de referência, plano de trabalho? O que é o plano plurianual? O que é a lei de diretriz orçamentária? O que é a lei que estabelece orçamento anual, a LOA, e tantas siglas e tantas coisas que são enviadas para o Conselho para que sejam deliberadas, discutidas, decididas. E às vezes a gente fica até um pouco sem ar e acha que é um mundo muito distante, ou então difícil, né? Mas ele é possível, porque, como eu falei, olhando o retrovisor, a gente viram que os que vieram antes da gente construíram esse caminho. Falaram, olha, a gente quer deliberar sobre a participação, a gente quer deliberar sobre a obra que vai ser feita, sobre a ampliação do serviço, a gente quer participar, né? A gente quer falar sobre. E essa participação, ela vai se qualificando no gerúndio mesmo, ela não está pronta num dia ou numa gestão enquanto conselheiro, enquanto participação ali, num fórum que eu participo, num coletivo que eu participo. Essa minha participação, ela vai, né, eu vou rompendo os limites dessa ilha, vou conhecendo e ela vai se dando aos poucos. Então, às vezes, a gente olha algumas falas e posturas nossas em espaços de participação e fala, meu Deus, como é que eu fiz isso? Por que eu arrumei essa treta, essa confusão? Ou então a gente fala, por que eu não fui mais incisivo? Né? Por que eu não fui mais insistente? Porque a gente precisa ter uma paciência pedagógica que a gente aprende com o tempo, a gente não aprende tudo de uma vez. E eu falo isso porque a gente precisa ter isso também com os que estão chegando, né? E esse é um exercício, às vezes, difícil para a gente, né? Entender que aqueles que estão chegando estão ainda aprendendo, né? Tateando essa ilha, né? Conhecendo lá essa ilha e em muitos momentos é difícil a gente lidar, né? Com o começar do outro. Mas a gente tem que entender que é um começar coletivo, né? Que a gente precisa que outras pessoas também vão assumindo esse espaço para que um dia as fichas também delas possam continuar caindo. Então, esse direito à participação na prática cotidiana é outra perspectiva também que rompe, né? Só pedir para que, Jerusa, quando tiver faltando uns 10 minutinhos, você me falar. Mas eu acho que eu não vou conseguir, acho que eu não vou ocupar todo o meu tempo, não. Eu acho. Vou avançar um pouquinho. Então, na prática cotidiana dos equipamentos e serviços socioassistenciais, né? É importante a gente ter a deliberação e o acompanhamento, né, da instalação dos equipamentos, dos serviços ofertados lá, dos dilemas, dos desafios, né? É importante que esses conselheiros, a gente tem espaços, né, em Vitória como a classe e tantos outros espaços que aproximam o conselheiro do dia a dia, do cotidiano do território, né, os fóruns de participação. Então, isso é fundamental
para que esse direito à participação ele se efetive, e é a partir do cotidiano, tá? O Tauan falava isso ontem, né? É a partir do cotidiano, é no dia a dia, é no movimento do dia a dia que essa participação, ela vai juntando as pecinhas ali do quebra-cabeça e a gente vai tendo um desenho melhor de como estão os serviços e os equipamentos nos nossos territórios. Passando um pouco mais, então, eu falei desse direito à participação, queria falar um pouquinho mais sobre ele. Vamos lá. Pode passar, por favor, Érica. Aí a gente se pergunta, como que eu vou exercer esse meu direito de participação social? E aí tinha vários lá no material, mas eu destaquei, acho que 3. O primeiro é o acesso à informação. Nossa herança autoritária associa o acesso à informação como uma ameaça ao poder instituído. Por isso, ainda é comum nos dias de hoje a ideia de que conhecimento de determinados assuntos é privilégio de poucos. A gente não ouviu um ministro falando esses dias que ensino superior não tem que ser para todo mundo, né? Que tais coisas não precisam ser para todo mundo. A gente ainda tem essa herança, né? Por quê? Porque informação é poder, palavra é poder, falar é instrumento de poder, participar também é instrumento de poder. Mas o acesso à informação já é uma conquista a ser reconhecida como um direito do cidadão, previsto no artigo 5º da Constituição Federal de 88. Então, é muito importante o acesso à informação. A gente tem, nas esferas municipal, estadual e federal, os sites de transparência, a gente tem a lei de acesso à informação, né, que coloca aí para a sociedade civil o emprego dos gastos públicos, o que é gastado com o quê, quanto que é para compra de determinado material, contratação de pessoal, acesso a informações, desde aquelas, vamos dizer, mais pontuais, àquelas que são bem estruturantes. Se a gente não conhece, como a gente vai poder incidir sobre algo, decidir, deliberar sobre algo? Se eu não conheço determinado assunto, determinada questão social, expressão da questão social no meu território, a quem eu vou cobrar? Às vezes a gente tem alguns equívocos assim, né? Onde eu cobro isso? O que é a função do Ministério Público? O que é a função do Tribunal de Contas? O que é a função de um Conselho de Direitos? O que é a função de determinado órgão, né? Aonde eu reclamo disso? Quais reclamações e questões eu posso levar no PROCON? Então, o acesso à informação, ele é muito importante. Hoje a gente está no mundo virtual, digital, né? A gente está sendo mediado aqui por uma tela. Muitas informações estão disponíveis, né, na internet, nesses meios. A gente precisa reconhecer ainda que esse direito não alcança a todos e todas. Então, é fundamental que a gente também facilite o acesso à informação, né, que a gente seja um condutor, né, que os nossos equipamentos, que os nossos CRAS, serviços de convivência, né, as unidades de acolhimento institucional, que os nossos serviços, que os nossos conselhos sejam um espaço de acesso à informação. Né? Quantas vezes a gente não ouve no atendimento, nossa, mas eu não sabia que isso era um direito meu, ou assim que eu acesso tal coisa, quantas vezes a gente ouve isso? A gente também no nosso dia a dia, né? Onde eu me informo, que horas que é o agendamento da vacina, né? Informação é fundamental. Se eu não soubesse como que eu acesso ao agendamento, eu tomo a primeira dose, eu tenho que dar um espaço para tomar a H1N1, a influenza, para depois tomar a segunda dose. Tem vacina que é uma dose só. Tudo isso a gente conhece porque nós fomos informados ou a gente buscou essa informação. Então, informação é extremamente importante para exercer o direito à participação social. Sou conselheira há pouco tempo, sou conselheira há muito tempo. Não quero ser conselheiro, não, quero ser conselheiro. É importante conhecer. Se a gente não conhece, a gente perde o bonde das coisas. Então, eu preciso conhecer
a lei que cria o conselho, preciso conhecer as atribuições do conselheiro, preciso conhecer as atribuições do secretário municipal, a atribuição de vereador, eu preciso conhecer, eu preciso me informar. Ai, Mirelle, mas eu preciso saber tudo disso no primeiro mês, no primeiro ano? Não, a gente tem, mas precisa estar aberto a conhecer. Não pode ter não pode ter uma preguicinha, tem que tentar conhecer. Se tem dificuldade de entender aquilo que está escrito, poxa, está difícil de entender isso aqui, quem pode me assessorar, quem pode contribuir para que esse meu entendimento e essa informação, né, seja introjetada. Então, eu vou buscar essa contribuição. Então, é muito valoroso o acesso à informação. Um povo, uma sociedade que não se informa é facilmente manipulado. Facilmente. Quem aqui, não precisa levantar a mão, porque eu já levantei a minha, e eu acho que todos nós podemos levantar a mão. Quem aqui, às vezes, em algum momento, não foi, vou usar essa palavra mesmo, ela é forte, né? Manipulado, ou deixou de fazer alguma coisa porque não sabia, não foi informado, né? Quantas vezes a gente, em algum momento, foi induzido a ter alguma atitude, né? Porque a gente não tinha conhecimento daquilo, né? Então, desde um direito enquanto consumidor, de trocar alguma coisa que a gente comprou, até decisões maiores, né? Quantas vezes a gente não votou em alguém porque a gente não dominava as informações e o projeto político daquele vereador, daquele prefeito, daquele governador, daquele presidente. Então, se eu me informo sobre o histórico daquela pessoa, se eu me informo sobre o histórico da atuação daquela pessoa que coloca o nome dela para um pleito eleitoral, aí eu voto nela manipulada pela informação que eu não tenho conhecimento, o que eu vou fazer depois quando o trem descarrilhar, né? Então, acesso à informação. 2, pode passar, por favor. Publicizar. Uma outra atribuição muito importante dos conselheiros, e não só dos conselheiros, aqueles que estão em espaços de fórum e de incidência política, é publicizar, botar a coisa, sabe, para ser pública, para ser conhecida, sabe, falar aquilo que é importante do grupo que a gente representa saber. Então, como conselheiro, você é um agente público que deve ter compromisso com o princípio da publicidade, ou seja, você tem a responsabilidade de informar o cidadão sempre que for solicitado a ter um papel ativo. Sempre que for solicitado e ter um papel ativo, levando informações importantes para serem debatidas nas audiências públicas, nas conferências, né, nos meios de comunicação, na rádio comunitária do seu bairro. Então, é importante também a gente não só ter o acesso à informação e ficar ali gordinho de informações, né? A gente precisa gastar essas calorias de informação. A gente precisa falar sobre elas, se movimentar, né? Trazer à luz as questões que a gente está aprendendo, as informações que a gente está acessando. Então, se eu sou um conselheiro, se eu faço parte de um fórum, se eu faço parte de um coletivo, e só fico ali, e aquilo não reverbera em algum outro espaço, eu estou eu estou fragilizando o meu exercício e esse direito à participação. Eu estou fragilizando ele. Porque quanto mais outras pessoas alcancem o conhecimento dos seus direitos e das suas possibilidades de atuação, melhor para todo mundo. Se um pouquinho se só eu e mais 3 pessoas sabemos o horário que vai abrir o agendamento da vacina, e eu não compartilho nas minhas redes, não falo com o meu vizinho, nossa, aqui na rua a gente montou, quem aqui, né, não participou de grupo para agendar, fazer mutirão, pega o CPF de um, quem aqui não se juntou ali para ajudar a agendar? Isso é participação, isso é ser par, né, ser trio, como a gente falava no começo. Então, a gente precisa publicizar, fazer a coisa ir para fora, né? Transbordar. Terceira. Pode passar. Saber, a gente estava falando isso um pouquinho antes. Saber o que eu estou controlando
no exercício desse meu dito da participação social, saber o que está sendo controlado, né? Porque a gente está falando de controle social. Quando a gente fala de controle social, não é um controle dominador, autoritário. Esse controle se refere ao acompanhamento, né? A fiscalização. A gente não está dizendo de um controle, do controle remoto do videogame, do controle da televisão, que eu tenho o poder de mudar o canal. Quando a gente está falando do controle, não é esse controle. Controle social, no contexto de participação social, é esse acompanhamento, é esse estar atento, né? É essa perspectiva de acompanhar e estar inserido numa decisão. Então, o que está sendo controlado? A gente precisa saber se eu estou controlando a política pública, o norte dessa política pública e suas decisões. Eu tenho que saber que eu estou controlando deliberações que foram aprovadas em conferência, se elas foram inseridas no plano plurianual, se elas foram inseridas no orçamento. Eu não estou controlando a pessoa física do gestor da assistência, eu não estou controlando a secretária executiva, o presidente do conselho. A participação social, ela tem um objeto específico, que é esse acompanhamento e fiscalização da política pública. Óbvio que a gente vai ter que estar atento aos operadores dessa política, mas o fim em si mesmo não é exatamente a pessoa, né? Porque no poder público existe um coletivo de pessoas que executam aquela política. Para que eu estou fazendo isso? É para minha autopromoção? É para os meus interesses individuais? Ou eu represento um conjunto de vozes? Ou eu represento um conjunto de interesses? Em legislação própria? É para minha autopromoção? Então, para que eu estou fazendo? Né? É para aprimorar a política? É para aperfeiçoar? É para ampliação dos recursos? É para continuidade dessa política? E é para quem? Né? São para os usuários, é para o conjunto da sociedade. Então, essas perguntas dá vontade de afixar na porta antes de começar a reunião ordinária, né? Ou das reuniões dos coletivos. Isso vale para vários espaços de participação social que a gente ocupa, né? Não só conselhos. Por que eu estou aqui? Né? Sobre que eu quero incidir? Para quem e para que eu estou disponibilizando o meu tempo, a minha habilidade, a minha inteligência, a minha saúde? Para quê? Né? Essas perguntas são fundamentais. Então, durante o mandato, você estará controlando a política pública, ou seja, de que maneira as ações, os programas, os projetos, os serviços, os benefícios do governo e das entidades que prestam serviços na área de assistência social estão planejadas e orçadas, se estes serviços estão sendo prestados com qualidade e se os recursos destinados estão sendo usados corretamente para as finalidades previstas nos planos de assistência. Então, esse ponto 1, 2 e 3, assim, tinham outros lá no material, mas ele nos dá um caminho, assim, né? O acesso à informação, a publicização dessas informações, e essas informações, que é um conhecimento que a gente acumula, nos dá o norte para nos dizer o que a gente está controlando em termos de política pública, para quê, qual que é a finalidade e para quem. Já avançando, a gente já está quase terminando. Pode passar. Aí a gente tem os instrumentos, no caso dos conselhos, para exercer o controle social, que basicamente para a gente na assistência é o plano de assistência social e o orçamento correspondente para cumprir esse plano. Então, a gente precisa se apropriar, né, desses instrumentos. A partir de onde eu vou fazer esse controle, Merielle? A partir de onde o colegiado que eu represento, a partir do quê, né? A gente precisa conhecer
esses planos, né, de assistência, conhecer a intenção do poder público, a proposta do poder público que vem por meio, lógico, né, da intenção desse poder público, mas também das deliberações e da participação da sociedade civil nas conferências e nos espaços de participação. E o orçamento correspondente, porque não pode ter um plano imenso para um orçamento reduzido, ou não pode também ter um recurso um pouco ampliado para poucas ações, as coisas precisam se dialogar. Podemos avançar mais um pouco. O próximo, coloquei até essa figura assim de encaixe, porque também esse espaço de participação é um lugar de diálogo, e diálogo permanente. Nem sempre a decisão do que fazer é um processo tranquilo, harmonioso. Quando existem várias pessoas envolvidas, muitos interesses têm que ser considerados na decisão e os conflitos estão sempre presentes. Por isso, quando ouvimos dizer que o planejamento da política pública de assistência social precisa ser democrático, estamos falando de um processo conflituoso, que exige que você, como conselheiro ou conselheira, saiba como expor suas ideias, ouvir, debater e considerar os diferentes interesses. Isso vale para todos nós, né? Tanto o poder público, que representa ali a sua secretaria, o órgão do poder público no conselho, enfim, quanto a sociedade civil. A gente nasce pronto para o diálogo? Não, a gente aprende a dialogar. Tem hora que a gente aprende, tem hora que a gente desaprende, aí a gente torna a aprender de novo, né? E nem sempre é uma tarefa fácil quando a gente está num grupo de diferentes pessoas, com diferentes concepções de participação, entendimento sobre participação, e nem sempre isso vai se dar de forma harmoniosa, né? E a gente precisa, assim, nesses espaços, a gente sabe que é um lugar de conflito, né? Mas é um conflito, como a gente está falando, né? Das nossas questões, do nosso entendimento sobre aquela política, né? E, em muitos casos, nós somos tentados, e não estou fazendo uma fala neutra aqui, sabe? Como se eu também não estivesse implicada nos conselhos que já participei da minha vida, assim, de não pessoalizar, né? De não trazer para a figura. Eu não quero dialogar com a Roberta, porque a Roberta é isso, porque é Jerusa, porque é Silvana, porque, né, fulano, A, B, C, D, E, e a gente está ali por um interesse que é coletivo, né? Então, vai haver conflito, vai haver diferentes ideias, vai ter reunião que não vai ter um consenso sobre uma deliberação, aí a gente precisa de tempo, mas às vezes a gente não vai ter o tempo, tem que decidir naquela hora. Então, tem que ter uma maturidade, e se não tiver, estar disposto a alcançá-la, porque não é um lugar, como eu falei, né, da linearidade, de sempre aquela mesma coisa, é um lugar de altas emoções, né, é um lugar de que a gente vai convergir, e às vezes vai divergir, vai discordar. Então, é preciso muito diálogo, estar disposto a dialogar, estar disposto a construir uma relação, em alguns momentos, aberta para isso. É um lugar também que a gente tem que trabalhar a dimensão da confiança, né? Saber quem são os nossos aliados, saber, como diz os jovens, quem fecha com a gente, né? É um lugar de identificar essas forças, é muito importante. E isso vem com o diálogo, né? E tudo bem se num dia, uma reunião, né, for mais acalorada, né, mas é importante que a gente tenha respeito, né, é importante. Ninguém que está disposto a estar no espaço de participação social está ali porque não tem nada para fazer, vou para um espaço de participação social. Não, a gente está ali porque tem algo que nos move, tem algo que minimamente nos afeta e nos implica. Então, a gente precisa estar imbuído disso, nessa disposição em dialogar. Às vezes, no diálogo, a gente ouve coisas muito duras, coisas fortes, e que, às vezes, até nos
magoam, nos entristecem, e aí eu trago para essa dimensão da forma como a gente é afetado, né? Dos afetos, a forma como a gente é afetado também nos espaços de participação, porque cada um representa ali uma bandeira, uma dor, uma falta, uma ausência, ou então uma potencialidade, ou as duas coisas juntas, né? E aí é preciso a gente ter muito respeito em colocar as nossas ideias. Às vezes a gente tem uma ideia brilhante, uma posição muito maravilhosa, mas aí a forma como a gente fala não é a melhor forma, porque aí a gente deixa 10 terra arrasada para trás numa ideia que era brilhante, e a ideia brilhante é sufocada, porque para eu falar a minha ideia brilhante, eu deixei 10 mortos e 20 feridos, né? Então a gente precisa ter também essa percepção, esse cuidado, né, de ser estratégico ao falar, de ser respeitoso ao falar. E a gente aprende isso no diálogo. Vamos avançando. Jura, a gente já está terminando mesmo, tá? Pode passar, eu vou falar disso também junto da outra... Isso. A relação com os SUAS das entidades de assessoramento, defesa e garantias de direito. O slide anterior falava, assim, da relação dos trabalhadores do SUAS com os usuários, assim. É muito importante que nós, nos espaços de participação social, pensando o SUAS, entendemos quem é o trabalhador e a trabalhadora do SUAS e quem é o usuário. E que essas duas figuras, elas não podem estar em relações opostas. Elas precisam estar num conjunto e num movimento cooperativo. Cada um tem o seu lugar de extrema importância na política de assistência, certo? Cada um tem o seu lugar e o seu olhar, o seu lugar de existência nessa política, e é importante que o conselheiro tenha esse entendimento. Quais são os desafios, os dilemas, as questões que perpassam o trabalho desse trabalhador, e também quais são as questões que perpassam o usuário. Quando a gente não conhece, lembra lá que eu falei que o acesso à informação é importante? É importante também para a gente, nos espaços de participação e controle, se informar e conhecer isso também. Conhecer quem é esse usuário, né? Quem é o usuário da região da Grande São Pedro? Quem é o usuário da região continental? Quem é o usuário dos equipamentos do SUAS da região de Maruípe? Tem diferenças dos usuários para a região da cidade? Quais aspectos os tornam e quais aspectos que são mais específicos de cada usuário nas questões e problemas da cidade em cada região? A gente tem que ter um olhar para isso. E isso é muito importante quando a gente associa as questões da vigilância, da sociovigilância, da vigilância, né, do SUAS, dos dados, dos diagnósticos que são produzidos, né? A gente tem uma importante ferramenta, né, que é o CIGAF, que nos ajuda, que não somente ela, mas também nos ajuda a ter essa visão do território. É importante que o conselheiro entenda a dimensão da sociovigilância do SUAS, para que ele se informe, para que ele conheça as especificidades e as questões que mais acometem o território X, a que mais acomete o território Y, porque quando a gente for deliberar aqui na conferência a ampliação de um serviço, eu vou saber que tal região da cidade não concentra, por exemplo, o serviço de convivência, que a gente tem serviço de convivência para pessoa idosa, 3 na região continental e 1 na região centro. Então, eu tenho que lembrar que precisa de um serviço para pessoa idosa, um CCTI, lá na região da Grande São Pedro, por exemplo. Mas se eu não conheço onde os equipamentos estão, eu não tenho como fazer essa avaliação. Entendem? Então, é importante que a gente conheça as informações e que a gente atrele elas, que a gente conecte elas depois a outros momentos de deliberação. Meirelle, seu tempo realmente já acabou. Aí a gente gostaria
que você finalizasse. Ok, vou finalizar. E aí, assim, a partir disso, a gente construiu um lugar. Eu vou pedir para andar mais um pouquinho, que eu vou finalizar em, no máximo, 2 minutos. Pode caminhar. Pode ir indo. Eu posso disponibilizar também essa apresentação. Queria que parasse aí. Porque aqui, a Jerusa falou que no final da minha fala a gente falaria das deliberações do eixo de participação. Eu as coloquei aqui, Jerusa. Então, vou só ler e vou deixar as perguntinhas para a gente dialogar no debate. Na conferência de 2019, as deliberações que foram aprovadas nesse eixo de competência do município foi criar um fórum interconselhos municipais para a construção de agendas comuns. 2, aferir as propostas das conferências anteriores. 3, incluir no plano plurianual, PPA, as deliberações das conferências. 4, fortalecer e ampliar os processos de participação para empoderar os usuários do SUAS, ampliando o número de conferências. 5ª, anda mais um, por favor. Descentralizadas de forma, acho que cortou, a cobrir maior número de territórios, garantir o cumprimento da lei no que concerne ao fortalecimento do vale social e alimentação para a participação dos usuários nos espaços de controle social. 7ª, criar um canal próprio e independente de comunicação do Comasv na web, com autonomia, mais dinâmico e utilizando linguagem acessível aos munícipes. E, por último, envolver os usuários, trabalhadores e conselheiros no processo de discussão e elaboração do orçamento municipal de assistência. Bom, gente, e aqui eu deixo para o diálogo algumas perguntinhas para a gente... que, obviamente, né, a gente não tem todas as respostas, que a gente não está aqui, né, vou abrir aqui um link e vou falar, olha, para isso, para aquilo, faça aquilo outro, mas são perguntas para a gente pensar não só agora, mas para permanecer, sabe, no nosso pensamento, no nosso exercício de participação social, né, sobre os obstáculos para o exercício, né, do controle social, as estratégias que a gente pode lançar mão para garantir participação em tempos, né, em que vincular-se para a gente é estar perto. O que a gente não pode muito fazer agora é estar perto, né? Então, como fazer isso, né? Como a gente, nesse tempo, criar alternativas? Como sensibilizar e estimular a participação dos usuários? Como a gente... Luiz, né, que trabalha conosco, falava muito da pedagogia do encantamento, né? Quem aqui trabalhou com o Luiz já ouviu ele falar isso em algum momento, de como a gente apresenta as coisas para as pessoas, como a gente pode encantar e mobilizar pessoas para causas que são coletivas, e que estratégias devem ser utilizadas para garantir a participação dos trabalhadores, também do SUAS nos conselhos, né? Além do nosso trabalho nos equipamentos, está nessa instância. A gente sabe dos imensos desafios, que às vezes é cansativo, mas que também é muito importante o olhar do trabalhador nesse espaço de deliberação, né? Ele contribui muito. Então, eu peço já agradeço esse espaço e peço desculpa por ter ultrapassado um pouquinho do tempo, e me coloco aqui à disposição para a gente pensar, para me agoniar também com vocês, para esperançar também, né, que isso é importante, né, isso nos move, né, esperar e desejar que as coisas, a gente pode fazer um modo diferente de assistência social, um modo mais amplificado aí dos direitos para os nossos usuários. Muito obrigada.